Havia apenas alguns mestres de poções em toda a costa sul, e todos eram perseguidos e adorados por muitas grandes potências. Por isso, Lei Lin não se atreveu a expor sua realização no pioneirismo. Avançando para o nível 2 na sua idade já estava desafiando o céu, mas se ele revelasse sua habilidade em pioneirismo, ele seria chamado não um gênio normal, mas uma aberração da natureza. O progresso de um mestre de poções não dependia de sua pesquisa teórica, ele tinha que fazer uma grande quantidade de trabalho prático. Somente depois de desperdiçar muitos recursos, ele poderia obter muita experiência e assim progredir. Mesmo que Lei Lin fosse assustadoramente talentoso, ele simplesmente não poderia ser promovido a um nível mais alto de pioneirismo sem fazer nada. Se muitos magos decidiram investigá-lo, a existência de seu Aiship pôde até ser exposto. Por causa disso, Lei Lin sempre escondeu seu domínio genuíno em poções, preferindo ficar em silêncio sobre isso. O aspecto mais importante de um mestre de poções foi a inovação. Confiando em sua riqueza de conhecimento e experiência, eles poderiam improvisar fórmulas e ainda atingir uma taxa de sucesso muito alta. Graças às atuais realizações de Lei Lin em pioneirismo, ele só teve que pensar por um curto tempo antes de ser capaz de lembrar de várias fórmulas para serem usadas junto com a respiração de Seja de Escorpião que negaria seus efeitos colaterais. A fim de eliminar completamente os efeitos colaterais da respiração do escorpião e Sejade, eu precisarei de veneno de sapo da seta, fezes de pedra avermelhada e ovo da cabra da montanha negra, e então eu poderei iniciar o processo de neutralização. Lei Lin eventualmente selecionou uma fórmula. Coincidentemente, eu tenho uma parte de todos esses itens logo depois. Ele estava profundamente imerso no processo de fabricação de cerveja. O uso desta respiração gelada do escorpião de jade dizia respeito ao sucesso ou fracasso de eliminar os efeitos colaterais de sua linhagem, e assim, ele tinha que ser sério. 2 dias se passaram antes que Lei Lin saísse de seu laboratório. Houve pequenas diferenças entre sua condição de 2 dias atrás e agora. Sua personalidade se tornara mais fria e ele agora emitia uma aura inacessível. Sua pele ficou mais macia e constantemente emitia um brilho de jade. Uma frieza parecia sair de seus cabelos negros, diminuindo a temperatura ao redor em alguns graus. Depois de ter preparado a poção, Lei Lin estava ansioso para usá-la e ver se conseguiria suprimir sua linhagem. O Aiship já havia dado a Lei Lin certeza absoluta de que enquanto a poção estava em vigor, mesmo que Lei Lin fosse participar de batalhas sangrentas todos os dias, os efeitos de sua linhagem não corromperiam seu pensamento racional. Só agora Lei Lin tinha confiança para pesquisar sobre o sopro do escorpião de jade gelado. Siegfried. Anteriormente, pedi para você obter algumas informações sobre a guilda de Selene. Há alguma notícia sobre esse assunto, Selene? Agora tenho algum tempo, então me diga onde está. Nós podemos ir lá diretamente e falar pessoalmente sobre o assunto relativo ao escorpião e Sejade. A primeira coisa que Lei Lin fez foi enviar 2 mensagens curtas usando impressões secretas. Alguns minutos depois, ele recebeu uma resposta. Uma impressão colorida caqui de um braço mecânico brilhava no livro de contatos. Eu já havia reunido algumas informações e, juntamente com sua generosa recompensa, já consegui entender melhor a Natures Alliance. Vou passar as informações para você mais tarde. Siegfried transmitiu boas notícias a Lei Lin. Obrigado. Eu irei visitá-lo mais tarde. Lei Lin sorriu. Comparado a Siegfried, a resposta de Selene foi muito mais simples. Houve um tempo e um lugar, e tudo o mais só pôde ser discutido quando chegaram ao local. Que mulher sagaz, avalia Lei Lin. Eu só espero que você não vá se enredar também. Este é o lugar. Lei Lin havia chegado em frente a um elegante escritório na capital do leste. Este edifício era bastante diferente das estruturas usuais do mundo subterrâneo, que dava ênfase à defesa. Aqui,
Era extremamente majestoso e procurava ser elegante e agradável aos olhos. Era adornado com todos os tipos de flores e plantas, enquanto sua defesa era incrivelmente fraca. Este estilo contrastante, juntamente com os itens luxuosos de primeira classe dentro, atraíram a atenção de vários aristocratas, levando-os a correr loucamente em direção a este lugar. No entanto, implementou um sistema muito rigoroso para seus membros, e apenas um número limitado de clientes foi recebido. O defensor desse lugar também era extremamente firme, e depois de rejeitar os pedidos de algumas famílias aristocráticas, a demanda caiu drasticamente. Leilin entrou nesse escritório e começou a recordar as informações que Siegfried lhe dera. A Aliança da Natureza era a guilda em que Celine se encontrava. Dizia-se que essa guilda de pequeno porte tinha afinidades com várias plantas de outro mundo, e seu manejo de plantas e pesquisa dessas plantas era extremamente único e de vanguarda. Além disso, embora a técnica de meditação de alto grau da Aliança da Natureza não tivesse fortes habilidades de combate, foi extremamente útil ao desempenhar o papel de apoio. Além disso, o treinamento nessa técnica permitiu que o praticante mudasse permanentemente sua aparência, transformando-os em homens bonitos e mulheres bonitas que seriam capazes de atrair a atenção do outro lado. Por fim, os magos que se formaram nessas guildas eram completamente diferentes dos magos tradicionais, com sua teimosia e falta de vontade de se comunicar com os outros. A maioria deles era inteligente, capaz e extremamente hábil em socializar. Eles tinham uma boa reputação do lado de fora e até tinham um bom relacionamento com outras pequenas corporações. Essa foi toda a informação que Siegfried reuniu sobre a guilda por trás de Celine. Leilin também encontrou muita informação valiosa de dentro. Mudando sua aparência, sendo bons em socializar, tendo um apoio poderoso. Parece que a técnica de meditação de alto grau da Nature's Alliance não pode aumentar diretamente a força de alguém. Pode aumentar o carisma ou as habilidades ilusórias de alguém. Além disso, eles têm um bom relacionamento com a maioria das pequenas corporações e algumas corporações de tamanho médio. Isso significa que é quase impossível que haja um magus de nível 2 ou superior no comando, caso contrário, ele teria se tornado uma guilda em larga escala. Se Leilin ainda fosse um Warlock de nível 2, ele naturalmente forçaria seu caminho. No entanto, como ele ainda estava sofrendo uma lesão e ainda não podia usar todo o seu poder, ele teve que permanecer discreto indefinidamente e não atrair a atenção injustificada dos magos que eram de nível 2 e acima. Por isso, ele teve que ser paciente e entrar no jogo que esta astuta Vichenceline estava jogando. Olá, senhor. Você tem um compromisso. Quando Leilin entrou, ele foi respeitosamente parado por duas servas. Ao cumprimentá-lo, Leilin sentiu o cheiro de um perfume extremamente simples e elegante. As duas criadas estavam extremamente bem vestidas e claramente tinham treinamento em seu equilíbrio, o que poderia rivalizar com o das mulheres nobres. No entanto, os poucos cavaleiros que ficavam atrás das empregadas eram o suficiente para fazer as pessoas dissiparem seus pensamentos perdidos. Eu tenho um compromisso com Celine, respondeu Leilin. Lord Leilin, por favor, me siga. Depois de ouvir o nome de Celine, os corpos das duas criadas estremeceram ligeiramente e ficaram mais respeitosos com Leilin. Lord Celine está esperando por você no pavilhão Horizon Pavilhão. Não é o quarto de hóspedes que é reservado para pessoas da mais alta importância, um nobre passageiro gritou, atraindo a atenção dos transeuntes. Eu não ouvi falar errado, é o pavilhão Horizon. Exatamente que fundo esse jovem tem? Eu não ouvi nada sobre um nobre fazendo uma visita. De um corredor secreto próximo, todos os tipos de murmúrios podiam ser ouvidos. Embora suas vozes fossem extremamente baixas e quietas, ainda eram capazes de viajar para o ouvido de Leilin. Leilin seguiu atrás das empregadas. Sob todos os olhares atônitos, dirigiu-se ao ponto de encontro designado para as pessoas de maior importância.
Depois de percorrer vários corredores forrados de flores e plantas, Lei Lin finalmente chegou ao pavilhão Horizonte. As duas criadas abriram a porta para Lei Lin antes de recuar. Névoa. Uma camada de fina névoa branca engolfou toda a sala, e em certos cantos da sala havia o brilho de joias, tornando o lugar mais magnífico do que antes, sua beleza pitoresca como um lugar de fantasia. Essa névoa parece ter um tipo de efeito tranquilo e relaxante, que é bastante útil até mesmo para o corpo humano normal. Lei Lin fez sua dedução depois de pegar uma única amostra dela. Ele até entendeu a fórmula para replicar a névoa. É uma pena que não tenha muito efeito sobre um mago oficial. Lei Lin continuou observando o layout do pavilhão Horizonte. Plantas verdes ocupou uma parte enorme do quarto, mas o layout era extremamente limpo e arrumado, dando uma sensação de ser um com a natureza. Na zona do crepúsculo, as plantas verdes eram recursos extremamente valiosos, pois a luz das pedras do sol era usada para cultivar vários fungos e aveia. Quanto aos legumes e frutas, eles eram itens extremamente raros apenas para a nobreza, muito menos plantas que eram usadas apenas para fins de visão estética. Celine descansou em uma cadeira feita de videiras, aparentemente inconsciente da chegada de Lei Lin. Suas longas e finas pernas eram reveladas, e com aquela beleza dela que poderia causar guerras entre reinos, não era uma tentação pequena, mesmo para um mago oficial. Ai, Lei Lin tossiu levemente. Depois disso, a mulher deitada foi acordada em choque, e ela começou a cumprimentar Lei Lin com um sorriso. Você está aqui, Magus. Lei Lin. Todo e qualquer movimento dela tinha elegância, e junto com a voz dela tão doce quanto a de uma cotovia, podia deixar alguém intoxicado. Olá, Magus. Celine. Lei Lin deu uma saudação superficial, a expressão em seu rosto nem quente nem fria. A força espiritual de um mago oficial era suficiente para engolir o espaço dentro da sala, e quando Lei Lin entrou, ele não escondeu a aura em seu corpo. Seria estranho se essa mulher não percebesse sua chegada. No entanto, mesmo que tenha sido feito de propósito, o comportamento de Celine não poderia invocar nenhum ódio. Era como se uma garotinha estivesse brincando, o que não era irritante. No entanto, depois de testemunhar esta cena, Lei Lin estava ainda mais certa da técnica de meditação que ela cultivava. Uma técnica ilusória superior não foi lançada apenas nos oponentes, mas também no usuário. Muitas vezes, os magos opositores achavam insuportável infligir dor a eles. Era extremamente óbvio que a técnica de meditação de Celine alcançara tal nível,